A paz do Senhor para você e a sua família. Deus te abençoe. Antes de iniciar esse vídeo, falando propriamente o assunto, quero dizer para você que na minha linha do tempo aí no Facebook tem vários vídeos. Ministério Ampliando Fronteiras é um canal pessoal que eu tenho, que gravo vários vídeos para a sua edificação. Mas vamos ao assunto. A Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos. Nós vemos que hoje as pessoas já não tratam muito as autoridades da igreja, os pastores, com aquele respeito que tinha antigamente. Na verdade, existia alguns tipos de tratamento que nós entendemos como idolatria aos pastores. As pessoas veneravam, respeitavam às vezes além do que precisavam ou que necessitavam. Hoje em dia, nós vemos que as pessoas já não olham mais para a imagem de um pastor com aquele respeito que nós esperávamos, que nós esperamos, que nós entendemos pelas Sagradas Escrituras como um pastor deve ser respeitado. Mas por que essas coisas acontecem? Primeiro eu quero dizer para você que essa situação degradante, ela não acontece apenas na autoridade religiosa, nas autoridades religiosas. Acontece também em relação a todo o departamento de autoridade da polícia, do governo, dos homens que envolvidos na política, qualquer outro tipo de autoridade. O que acontece é que, tanto na área religiosa, como política, como governamental, em qualquer outra área, as pessoas que são líderes, elas não dão mais essa ênfase de merecimento, de respeito. Sabemos que tem várias autoridades honestas, corretas, religiosas ou não. Mas é muito poucos líderes religiosos que merecem honra. A Bíblia diz: aquele que você deve tributo, tributo, aquele que você deve honra, honra. E quando a pessoa não merece ser honrada, dificilmente você honrará uma pessoa na área religiosa simplesmente por causa do título. Você honrará não apenas pelo título que a pessoa tem, mas pelo caráter, pela postura, como essa pessoa lida, como essa pessoa trata os outros. No caso de um pastor, como ele trata as ovelhas, como ele trata a sua esposa, como ele trata os filhos. E sabemos que alguns líderes são corretos, são honestos. Mas como hoje é uma raridade em qualquer área, fidelidade, honestidade, vida correta, vida íntegra, as pessoas estão tão decepcionadas com liderança, inclusive religiosa, que quando ela vê alguém que é correto, ela pensa assim: será que não é mais um que quer me enganar? Por quê? Muitas vezes você passou por situação em que a pessoa que era mais de oração, você percebeu que era um corrupto. A pessoa que mais pregava era uma pessoa corrupta. A pessoa que mais cantava maravilhosamente era uma pessoa cheia de coisas escondidas, hipócrita, pecados graves. Não existe pecadinho, pecadão, mas existe pecados mais grave e menos grave. No que ele causa, né? Isso está em toda a Bíblia. Então o que acontece? A gente passa por tanta decepção com liderança religiosa que quando nós encontramos alguém que é correto, a gente fala assim: como eu vou saber que essa pessoa é correta? Porque aqueles que me decepcionaram, aqueles que me decepcionaram, fazia tudo que este agora faz. Sabemos que não é todo mundo igual, mas não tem como nós sabermos
quem é de verdade e quem não é. Isso é, a imagem de uma liderança evangélica está manchada, está arranhada. Os pastores que estão me vendo agora, pessoas que quem sabe são líderes, sabem que existem pessoas fiéis em todas as áreas, mas como isso é uma raridade, quando nós encontramos qualquer coisa rara, vem a dúvida, será que não é uma situação forjada? Porque tem pastor forjado, tem pregador forjado, tem esposo. Por exemplo, antigamente, se você falasse que um pai estuprou a própria filha, você teria dificuldade de acreditar. Se você soubesse que um irmão está se deitando em uma cama com a própria irmã, você teria dificuldade de acreditar. Mas no mundo que nós estamos vivendo hoje, sabemos que isso está acontecendo com muita naturalidade. Naturalidade não é porque é comum, mas assim, se acontece por aí, envolvimento de irmão com irmã, talvez você está me assistindo agora não sabe, mas tem muitos casos deles por aí. Pai com a filha, estupro, pedofilia, isso acontece muito. É claro que não é publicado, é uma coisa delicada, é muito ruim para a pessoa para a vítima. Entretanto, isso acontece com tanta facilidade, assim como lideranças que roubam, lideranças que está com a esposa hoje, de repente já aparece com outra. Então, assim, as pessoas vivem tão atribuladas que alguns acham que nem vale a pena mais congregar. É claro que você não pode ir à igreja procurando perfeição, porque você não vai encontrar. Se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela. Entretanto, nós entendemos que está tão raro a situação que quando você encontra, como eu disse, não dá para você saber. Porque pela oração, não. Tem muitos crápulas religiosos em cima dos púlpitos que vivem orando, que jejuam, que pregam muito bem, que é ganhador de alma. A questão é, ou não, hoje nós temos pouca amizade. Por causa das redes sociais, nós temos pouco conhecimento da vida das pessoas, nós nos aproximamos muito pouco das pessoas, logo, nós não temos aquela intimidade, aquela aproximação para perceber, olho no olho, e descobrir o caráter das pessoas, a não ser com muito tempo conhecer a família, que geralmente a família é que vai acabar entregando aquele pai, aquela mãe, aquele esposo, aquele pastor que é pai. Então, por que é que as pessoas não respeitam? Não é que é correto, você não pode, nós devemos respeitar as autoridades. A questão é, nós temos uma grande dificuldade para saber quem merece o nosso respeito. Aí, o nosso respeito ele é mais forjado, ele é artificial, ele é apenas baseado na posição da pessoa e não na sua personalidade, e não como pessoa, certo? Antigamente era como pessoa e como líder, pelo título, e você conhecia a pessoa ia passando para outra, e as pessoas iam descobrindo. Nós tínhamos decepções, claro, sempre teve corrupto e decepções, mas hoje nós temos muito mais decepções com liderança religiosa do que antigamente. Então, ter hoje pessoas dignas da nossa confiança, apesar do título de líderes religiosos, é muito difícil. É muito difícil. Mas que existe pastores, maridos, líderes, governos, pessoas fiéis, existe agora. A questão é onde eles estão. Onde eles estão? Pessoas talentosas nós encontramos o tempo todo. Pessoas que têm dons maravilhosos, nós encontramos o tempo todo. Pessoas que têm habilidades, nós encontramos com facilidade. Mas pessoas que têm caráter, nós encontramos pessoas que expulsam demônio, que curam os enfermos, que ganham dinheiro, pessoas de aparência, pessoas que têm autoridade, pessoas que ganham almas. Agora, encontrar alguém que tem caráter, isso é que é difícil. Então, nós nos decepcionamos com uma gravidade, com uma intensidade muito grande. Então, descobrir hoje quem é que merece ser honrado como um pastor de igreja são poucos. Nós vemos hoje tantos líderes entregando um ou outro, pessoas querendo massacrar, pessoas puxando o tapete, traindo a esposa, está no segundo, terceiro casamento.
viver uma vida desregrada e depois larga a mulher e arruma outra mocinha ou outra mulher ou mulher de alguém. E depois, como a gente vai confiar? Qual é a marca que você, como pastor, tem que poderá trazer a confiança das pessoas? Orar? Jejuar? Ler a Bíblia? Ganhar alma? Isso não convence ninguém, que é um verdadeiro ungido de Deus que merece o respeito. Aí, como os pastores passam por essa situação, é claro, vai ficar triste, porque não é todo mundo que merece ser zombado. Hoje, ser pastor é um título de zombaria. Se chamar em público, pastor, é como falar assim, ô ladrão, roubador, ganhador de dinheiro, usurpador, manipulador, por causa das lideranças que estão por aí na TV, no rádio, nas igrejas. Hoje é muito popular, é tanta extravagância que a gente vê na internet, no Facebook, das igrejas, líderes, que é uma vergonha para nós que somos cristãos. Então, quando a Bíblia diz, não toqueis no meu ungido, os pastores querem pegar isso para si, é claro que está escrito isso no Antigo Testamento. Hoje não tem o ungido, todos nós que temos o Espírito Santo podemos ser chamados de ungido, considerado, porque a unção de Deus, que é pela presença do Espírito Santo, está sobre nós. Entretanto, as pessoas não estão conseguindo ver isso em nós. As pessoas não estão conseguindo ver isso na liderança no sentido geral. Por causa disso, a importância do nome sofreu gravemente. Então, uma pessoa, quando ela diz assim, eu sou um pastor, as pessoas dizem assim, e daí? Quando alguém fala assim, eu sou um evangelista, eu sou um presbítero, as pessoas pensam assim, grande coisa. Por quê? Por causa da intensidade dos escândalos. Né? Hoje o escândalo no meio evangélico se tornou comum. A gente fica pensando aí, você percebe, o governo, é tanta roubalheira que tem na nossa política, no lado religioso, com os nossos pecados diferentes em algumas características, estamos fazendo a mesma coisa. As pessoas não estão decepcionadas com o governo, não confiam mais em ninguém. No meio religioso, os membros não confiam mais nos pastores por causa dos escândalos. Então você que é pastor, você que é líder, se coloca na sua posição. Não se corrompa porque tem os seus amigos que se corromperam, porque alguns roubam, porque algum trai, alguns estão no segundo, terceiro casamento, alguns estão fazendo coisas por aí. Não, faça a diferença. O reino de Deus precisa de homens que façam a diferença. Quem sabe poderemos resgatar o nome, o título que correspondam à realidade de vida. Porque as pessoas percebem que muitos têm o nome de pastor, mas não corresponde. Eles não apacentam. Eles apaucentam. Eles são condutores que vão atrás das ovelhas. Pastores, anda na frente. Pastor é guia. Pastor não tange. Pastor guia. Tanger é aquele que vai atrás. Vamos. Parecendo tá tocando cavalo. Quem é pastor vai na frente e as ovelhas seguem os seus passos. Agora, nós conhecemos muitos líderes que você não pode ter como seu exemplo. Você não pode dizer, ele é um espelho para mim, é um exemplo de vida para mim na área religiosa, em todas as áreas, que não basta ser apenas na oração. Ser exemplo só na oração, isso é muito pouco. Ser exemplo só na pregação é muito pouco. Nós estamos falando de caráter. Como é que vive como esposo, como patrão, como empregado, como condutor de um veículo, como responde, como pergunta, como vive entre as pessoas. Como se relaciona com as pessoas não crentes, que às vezes nós somos ganhadores de alma com facilidade, mas jogamos-a para fora com a nossa postura com mais facilidade ainda. Então, o título pastor não tem o mesmo valor devido aos próprios pastores. Nós não podemos viver culpando as pessoas que toda frieza, que toda coisa errada é a igreja, como que os líderes estivessem imunes a essas coisas. Aliás, a igreja é a cara do seu pastor. A questão é, como eu lido com as ovelhas? Como é que eu lido com as pessoas?
Como é o funcionamento do meu ministério com as pessoas? Será que não é autoritarismo o que eu chamo de autoridade? Será que não é bajulação o que eu chamo de amor? Será que eu não estou adulando e pensando que estou insistindo para que a pessoa continue na verdade? Então, o caráter de uma pessoa é difícil descobrir, mas temos a possibilidade de perceber, porque existe um dom na Bíblia que é chamado de discernimento. Você percebe o que está por detrás das palavras. Só que isso não é dado a qualquer hora, a qualquer pessoa, a qualquer momento, e não é de uma hora para outra. Só que o escândalo é uma coisa que, por mais que oculte, logo logo vai aparecer. O que você colocar debaixo do tapete, meu irmão, vai aparecer. As pessoas vão descobrir, você, quando menos esperar, vai perceber que foi revelado o que você acha que está bem escondido. Algumas histórias que acontecem por aí são calúnias com o nome dos nossos líderes, mas a maioria não são calúnia. A maioria são reais. Você que está me vendo agora, todo ser humano hoje que você conversar com ele, ele sabe de alguma história cabeluda de algum líder. Será que é tudo mentira, irmão? Não é mentira. Então nós estamos perdendo a nossa credibilidade como obreiros. Por isso, quando nós pregamos, as pessoas não dão muito ouvido para o que nós pregamos. Não tem muita credibilidade o que nós pregamos. Apesar de falarmos a palavra de Deus, as pessoas têm dificuldade de aderir, de adicionar na sua vida, porque existe por aí muitos mentirosos que falam e parece ser verdade. Mas muitos de nós que falamos a nossa verdade parece mentira. Então, o que fazer? É nós não permitirmos que a luz de Deus que está em nós se apaga. Porque se a luz que está em nós, como diz a palavra em Mateus, se transformar em trevas, densa trevas serão. Então, Deus abençoe você que está me assistindo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos. Mas nós precisamos entender. Não estou culpando todos os pastores, porque existem pastores homens de Deus. Mas o que eu quero afirmar aqui, pelo que eu conheço, é a minoria deles que merece ser honrado como os pastores. Só que aqueles que são honrados, que merecem ser honrados, respeitado como líder, não é como Deus. Você não tem que idolatrar ninguém, porque isso é pecado. Mas aqueles que não têm nada a ver com a história estão sofrendo. Porque as pessoas não têm a obrigação de discernir quem é verdadeiro e quem não é. E com as nossas igrejas, muitas vezes que troca de pastores o tempo todo, você tem um pastor e ele te decepcionou com coisa gravíssima. Não estou falando de falha humana, estou falando de transgressores, lobos. E vem o próximo, com características boas, parecida com o de antes. E o de antes tinha qualidades muito boas. Como você poderá entender que é um verdadeiro homem de Deus? Só o tempo vai dizer, mas isso não dá para entender de um dia para uma noite. O que fazer? Cada um de nós devemos melhorar as nossas veredas diante de Deus. E nós, como servo de Deus, quem é pastor, quem não é, tem a unção de Deus, como diz João. Vós tens a unção dos santos. Isso é, a presença do Espírito Santo que orientou os discípulos e também que vai nos orientar. Precisamos viver orientados pelo Espírito Santo. Mas vamos evitar o escândalo. Porque a gente diz assim, ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Olha que não é bem assim. Não é bem assim. Nós podemos contribuir que as pessoas entrem no céu ou no inferno. Podemos alterar muito na vida das pessoas com a luz de Deus que é em nós. Mas se as pessoas olharem para nós e não ver a luz que nós dizemos que tem, isso prejudica a pessoa. Porque elas não têm o entendimento que nós temos. A Bíblia diz que ai do mundo por causa do escândalo. Diz ainda, aqueles que escandalizar um pequenino no reino do céu. É melhor que tire a própria vida. É melhor, é menos grave amarrar uma corda no pescoço e se lançar no mar do que fazer um pequenino de Jesus tropeçar. E isso é que tem causado o descrédito, né?
tem provocado situações ruins. Já não temos mais a credibilidade que nós, como igreja, precisaríamos ter. Olhando para as Sagradas Escrituras, nós somos pessoas de Deus. A Bíblia diz assim, olha, que os homens nos tenham como dispenseiro dos mistérios de Deus. Olha, você já pensou? Dispenseiro dos mistérios, não é das coisas reveladas. A posição que Deus te coloca. Diz que somos luz, somos sal. A Bíblia diz que Jesus vem buscar um povo especial, zeloso de boas obras. Quem nós estamos sendo no reino do céu?